Já diria um grande locutor esportivo carioca, Valdir Amaral, choveu na horta. Hoje choveu na horta do Vasco. Funcionários, jogadores, todo mundo em dia. E o Vasco fechando uma parceria milionária que vai ajudar o clube em outras situações. Vamos ter detalhes do que é essa parceria. Mercado Bitcoin, criptomoeda, do que se trata? A gente vai falar já já na sequência desse AVNews. Vamos falar do time do Vasco, que treinou hoje na Venezuela e volta para pegar o Palmeiras no domingo. E vamos falar sobre uma preocupação, a questão física do time, a questão de peso. Tá todo mundo legal? Tá todo mundo inteiro? E será que o nosso artilheiro Germancano volta para a partida de domingo contra a equipe do português, Abel Ferreira, que nós vamos saber também aqui no AVNews como está a sua expectativa para enfrentar o amigo Ricardo Sapinto domingo aqui em São Januário. Essas e outras informações num AVNews recheado, lotado. Olha, eu acho que até a Guitarrinha hoje ganhou dinheiro. Dia 5, né? Guitarrinha, tá com a grana? Senta aqui comigo pra gente ver o AVNews. Já já a gente volta. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite, que você gosta tanto, curte tanto. Chame seus amigos, pessoal pelo WhatsApp, pelo Telegram. Olha, tá entrando no ar o AVNews. Venha ver as notícias do nosso Vasco, vai ser um prazer receber todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. O que traz à memória de vocês o dia 5 do mês? Pagamento, né? Todo mundo associa pagamento. Há uma música que diz o seguinte: um dia feliz, às vezes é muito raro. E olha, para o vascaíno tem sido tão raro, mas o dia de hoje é um dia incrivelmente feliz. Porque sem aquelas capas sensacionalistas, aqueles títulos que chamam a atenção para enganar você, torcedor, eu não gosto disso. Os meninos aqui do canal às vezes dizem, não, tem que botar. Eu não boto, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que dar a real para vocês. Mas olha, hoje merecia, porque hoje foi um dia de dinheiro no Vasco, de se falar em dinheiro. A começar já cedo, nós trouxemos através da nossa conta no Twitter, visite todas as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. A gente dá muita notícia de que o Vasco estava entrando no mercado digital, fechando uma parceria para instituir o mercado Bitcoin como seu parceiro. Usar a criptomoeda. Sim, uma moeda digital, uma moeda que não tem banco. Eu vou ser bastante honesto para vocês. Vou botar até meu óculos, porque eu fui ver a definição. Porque não entendo desse assunto. E acho que muitos de vocês não. E o nosso papel aqui é esclarecer. Bitcoin é um meio de pagamento digital instantâneo, com segurança. O Pix, que agora vai agilizar as futuras transações bancárias e vai extinguir tanto o DOC como a TED, é a mesma coisa. Mas como o governo não tem interesse em regulamentar o Bitcoin, criaram o Pix. Por quê? Porque o Bitcoin não tem banco, não tem dono. Antes da gente esclarecer você, aconteceu agora há pouco uma live com o presidente Alexandre Campelo e um dos diretores do mercado Bitcoin, um dos criadores dessa modalidade. E lá o presidente Alexandre Campelo fez vários anúncios e explicou exatamente o que é o mercado Bitcoin e como vai ser essa parceria. E quem participou foi o Emerson Rocha. Fez inclusive uma pergunta nessa live para o presidente do Vasco. E o Emerson vai trazer todos os detalhes para você, Cruz Maltino. Na volta eu vou tentar ser ainda mais didático em relação a esse assunto. O Emerson conta essa história para você com trechos da entrevista do presidente Alexandre Campelo falando dessa parceria com o mercado Bitcoin que, olha, vai trazer muita grana pro Vasco. Boa noite, Flávio Dias. Boa noite para todo mundo ligado aqui nesse AVNews. Então, Flávio, o Vasco acaba de anunciar uma nova parceria para o clube. É com a empresa Mercado Bitcoin, que é uma empresa voltada para a criptomoeda, que é uma moeda virtual que já é comercializada em todo o mundo. E nessa parceria, o Vasco já recebeu 10 milhões de reais que o Vasco, segundo o próprio presidente Alexandre Campelo, já utiliza para pagamento de dívidas,
parcerias e também acordos, além dos salários atrasados. E olha, o Vasco também vai receber por cada moeda virtual que vai dar o nome de token. Cada token vai valer R$100 e o Vasco tem direito a 25% dessa venda. Serão 500 mil tokens, o que vai arrecadar 50 milhões de reais nessa parceria. O torcedor do Vasco vai poder investir o seu dinheiro, pagar por cada token e vai receber esse investimento quando o Vasco receber o mecanismo de solidariedade por esses jogadores. Você está vendo aí na tela a lista divulgada por jogadores que foram revelados pelo Vasco e que estão fora do clube. Se esse jogador for vendido para outro clube, o Vasco recebe um percentual de mecanismo de solidariedade e o torcedor que fez o investimento através do token vai receber também um valor em relação a esse pagamento que o Vasco também recebe. É um valor que o Vasco espera alcançar novos acordos, até porque os jogadores estão no mercado, vários jogadores desses podem ser comercializados a qualquer momento e também abriu brecha para o Vasco colocar a marca Mercado Bitcoin em sua camisa. Você está vendo aí na tela quando o presidente Alexandre Campelo mostrou a camisa do Vasco com esse patrocínio que ficará nas costas do Vasco por 8 partidas. Oficialmente, esse acordo será anunciado e divulgado para todo o mercado, será lançamento dele daqui a um mês, oficial esse lançamento, mas hoje foi feita essa coletiva para anunciar essa nova parceria do Vasco com o mercado Bitcoin. E agora nós estamos criando um produto que o nosso torcedor ele vai poder mais uma vez contribuir com o clube, fazer com que o clube tenha um aporte financeiro significativo, mas diferentemente das outras oportunidades, essa é uma oportunidade do torcedor poder monetizar essa ajuda, quer dizer, poder ter retorno dessa ajuda que ele vai fazer a partir do momento que a gente faz uma tokenização dos direitos de, como é que se diz, de mecanismo de solidariedade. Então, esse mecanismo de solidariedade, a gente faz uma tokenização e o sócio, o torcedor, o investidor poderá comprar esses tokens e ali na frente, com a valorização, ter um retorno financeiro. Ele vai estar contribuindo com o clube, que vai estar arrecadando, que vai estar podendo usar esse recurso da melhor maneira possível, quer seja na diminuição do endividamento, quer seja no investimento na equipe ou na infraestrutura do clube. E o sócio, por outro lado, poderá ser remunerado por isso. Flávio Dias, é com você. Segue o AVNews. Bom, muito obrigado ao Emerson Rocha, mas deixa eu trazer aqui, para minha ignorância, de quem realmente não compreende esse assunto. Eu entendi absolutamente tudo o que disse o presidente Alexandre Campelo. Mas eu fui procurar um especialista em Bitcoin, uma pessoa que dá entrevistas no mundo inteiro, faz cursos online pelo Instagram, enfim, é um expert. Chama-se Eduardo Smith, ele mora em Dubai, nos Emirados Árabes. E eu fiz a ele uma pergunta sobre o que é exatamente o Bitcoin, esse mercado e sobre a questão do Vasco. Um clube de futebol está se associando a esse tipo de atividade. E o Eduardo Smith vai trazer, nesse vídeo, informações importantes. Se ligue. Eu que não entendo nada, ouvi e entendi. Se liga no que disse o especialista em Bitcoin. Fala pessoal, tudo bem? Bem, falar um pouquinho para vocês aqui sobre Bitcoins, tá? Primeiramente, você tem que entender o que é Bitcoin. Bitcoin é uma maneira de pagar, só que sem um país ou um governo comandando. Se eu for dar uma explicação mais popular, seria essa. Por exemplo, o real, quem comanda é o Brasil. O dólar são vários países, o euro são vários países. O Bitcoin não tem país. Então, ele é uma criptomoeda que a gente chama, ou seja, um dinheiro digital onde você pode transitar no mundo todo. Então hoje, por exemplo, eu moro em Dubai. Às vezes eu vou mandar dinheiro para o Brasil. Como é que eu mando esse dinheiro para o Brasil? Eu mando através de Bitcoin. Por que você manda através de Bitcoin, Eduardo? Bem, eu mando através de Bitcoin porque é muito mais barato. Não preciso pagar taxas. Às vezes, se você for numa dessas corretoras que manda dinheiro para fora do Brasil, você vai pagar até 15% para enviar o dinheiro. E no Bitcoin não, eu pago muito pouco, menos de 1%. Então essa é a vantagem. Geralmente o Bitcoin ele é comparado a golpes, tá? Mas na verdade o Bitcoin não dá golpe.
Eu vou te dar um exemplo. Cartão de crédito. O cartão de crédito, ele não dá golpe. Quem dá golpe? O estelionatário. Cheque. Cheque não dá golpe. Quem dá golpe? O estelionatário. WhatsApp. WhatsApp não dá golpe. Quem dá golpe? O estelionatário. Então, você tem que entender que o Bitcoin é uma evolução do dinheiro. É um dinheiro digital. Tá? Você quer um exemplo? O Pix. O Pix que está chegando agora aqui. O Pix é uma evolução do dinheiro. É uma evolução de transação. Então a gente não vai ter que ficar esperando horas e horas e dias para fazer uma transação de dinheiro. Vai ser uma coisa bem mais rápida. Beleza? E aí, uma grande exchange, ou seja, como se fosse um banco de bitcoins, vai patrocinar o Vasco. O que isso leva de bom para o futebol? Tá? Primeiramente, a evolução. Isso é perfeito. Um time de futebol está se atentando e está sendo patrocinado pelo futuro do dinheiro. Isso é muito bom. Segunda coisa, a popularidade. Tá? As pessoas vão começar a ter curiosidade, vão começar a pesquisar, vão começar a correr atrás de se informar. Tá? Agora tome muito cuidado com golpistas, porque tudo que cresce, o golpista vai lá e tenta se aproveitar, né? Então assim, tome muito cuidado, tá? Bitcoin, você não entrega o seu dinheiro para ninguém investir. Bitcoin é você mesmo que investe, beleza? É isso que acontece. Então, se alguém pedir dinheiro para você, prometendo uma renda fixa por mês, alguma coisa assim, não acredite, tá? Porque pode ser um golpe. No mais, @EduardoSmith360, meu Instagram onde eu dou dicas, meu canal no YouTube EduardoSmith360, onde a gente dá aula gratuita sobre Bitcoin, justamente para as pessoas não caírem em golpe. E parabéns ao canal aí por estar fazendo essa cobertura, e parabéns aí ao futebol que está ganhando um grande parceiro. Um outro grande especialista, aí muito mais do marketing esportivo e que vai trazer mais para nossa realidade, Amir Somogyi, da Sports Value, um dos homens mais importantes na questão de opinião sobre marketing, esporte, business, também no futebol. Nos traz a sua visão, importante visão, sobre esse aspecto, esse momento em que o Vasco se associa à criptomoeda, aos bitcoins, e o que isso pode trazer de benefício para o clube cruzmaltino. Amir Somogyi, aqui no Atenção Vascaínos. Olá pessoal, tudo bom? Amir Somogyi, da Sports Value, vim aqui para falar de criptomoedas. Saiu essa matéria aí sobre o Vasco. O Vasco pensando em fazer uma Vasco Coin, uma Bitcoin própria. Claro, com parceiro, é uma ideia sempre muito boa, é muita tecnologia envolvida, você trabalha com o conceito de blockchain, onde você controla a emissão dos tokens, que é a relação com o torcedor. Os tokens é como se fosse o ativo, um direito que você vai poder usufruir dos benesses de tê-lo, como, por exemplo, participar das promoções, trocar seus pontos acumulados por produtos exclusivos, promoções exclusivas, visitar o time no vestiário. Então, desde o mais básico, como uma camisa, uma caneca, até o mais fantástico, que são esses prêmios intangíveis. Uma questão importante que eu já comentei sobre isso é a questão financeira. Quando você vai fazer um projeto de blockchain, um dos pontos fundamentais é a solidez financeira do projeto, a transparência, a prestação de contas para o torcedor, se vai ter patrocinador envolvido com os patrocinadores, para que eles sempre tenham a confiança no processo, porque isso é dinheiro, ainda que seja dinheiro virtual. Moedas virtuais valem dinheiro hoje no mundo real. Então, ser proprietário, ter um token do Vasco vai valer como se fosse a cadeira cativa em São Januário do ponto de vista de ativo. E do ponto de vista de geração de receitas para os clubes, é fundamental porque pode capitalizar tanto para projetos de marketing, construção de infraestruturas como centro de treinamento e também, por que não, expansão do time com contratação de jogador através do projeto de blockchain. É possível também. Um abraço a todos. O Vasco recebe um adiantamento, recebe uma grana. E essa grana ajudou demais o dia de hoje, que foi um dia, como eu disse, digno de 5 de qualquer mês. Dia de pagamento. Tudo em dia no clube. A gente vai falar sobre isso e também sobre outros destinos dessa grana no próximo bloco, aqui no Atenção Vascaínos, no nosso AVNews. Você que acompanha o canal Atenção Vascaínos diariamente, as nossas resenhas, as nossas lives e principalmente o vídeo da manhã, o Bom Dia Gigante e o AVNews à noite, não estava por fora dessa informação.
Natan, lateral direito, ele mesmo, que foi emprestado ao Boa Vista de Portugal por 200 mil euros e que havia a promessa de compra do atleta depois de um ano desse empréstimo pelo clube português, foi quem hoje ajudou o Vasco a pagar os salários de funcionários e dos atletas do futebol profissional e também do amador. E eu vou explicar. 200 mil euros seria o empréstimo, e foi realmente. Mas o Boa Vista tem um problema sério em relação a fair play financeiro. Teria que ser liberado pela FIFA para fazer o aporte. Durante todo esse período em que o Natan está em Portugal, o Vasco luta para essa liberação. O Boa Vista foi comprado por um milionário, que é dono também do Lille da França, que teria condição de fazer o pagamento. Natan está empolgando, está deixando os portugueses muito felizes, e o Boa Vista queria comprá-lo, mas não poderia. O que aconteceu? O Vasco conseguiu, através da sua empresa que faz os trabalhos do sócio-torcedor, a Stone, o adiantamento desses 200 mil euros para poder pagar, aí sim, em torno de R$1,5 milhão a folha dos funcionários. Por isso que hoje foi paga a folha dos funcionários primeiro, a primeira folha que estava atrasada. Eram 2 folhas. Mas no transcurso do dia, o Vasco conseguiu a liberação também dos valores da venda de Natan. Natan foi vendido por R$1,2 milhão. 200 mil euros já pagos, o Vasco recebendo €1 milhão, a informação que nós tivemos. Em torno aí quase de 7 milhões de reais. Com essa grana, e também complementando com um adiantamento já do serviço do Bitcoin, do acordo com o mercado Bitcoin, o Vasco conseguiu pagar a folha dos jogadores, pagou também a questão envolvendo o acordo com os atletas e a última folha dos funcionários. Foi realmente um dia de muito dinheiro. E o presidente Alexandre Campelo, quando fez o anúncio, fez via Twitter. Você está vendo o Twitter fazendo o anúncio de todos esses pagamentos. Mas ele também fez questão de gravar um vídeo e publicar em suas redes sociais, falando do acerto com funcionários e jogadores. O Vasco hoje está em dia, não deve para absolutamente ninguém que presta serviço para ele. Com a palavra, o presidente Alexandre Campelo. Olá, vascaíno. Hoje é um dia de boas notícias para o clube e para a nossa torcida. Hoje nós pagamos 2 meses de salários e, a partir de agora, o Vasco está absolutamente em dia com jogadores e funcionários. Sabemos que essa é uma obrigação do clube, mas é um motivo de comemorar, porque há muito tempo o Vasco não consegue manter os seus salários em dia. E há mais uma boa notícia de grana no Vasco. É a questão do Alan, do direito de formação, do mecanismo de solidariedade, jogador que se transferiu do Napoli para o Everton da Inglaterra. O Vasco recebeu a primeira das 3 parcelas desse mecanismo de solidariedade, em torno de 4,5 milhões, recebeu aí em torno de 1,5 milhão em números redondos. E uma outra informação muito boa de grana também. O Vasco receberá, independente de passar ou não do Defensa e Justiça. Eu até hoje tinha essa dúvida, porque na Copa do Brasil é assim, você passa de fase, você recebe, independente de você ser eliminado ou não. O Vasco recebeu os $375 mil da fase anterior contra o Caracas, cerca de 2,1 milhões. E agora vai receber os $500 mil por ter passado de fase. Recebe antecipadamente R$2,8 milhões. Portanto, entrando grana importante para ajudar na compra de Martim Benítez e também, quem sabe, em buscar novos reforços para a equipe cruzmaltina. E no próximo bloco vamos falar exatamente dela, da equipe do Vasco, que ontem empatou em Caracas em 0-0, passou de fase na Sul-Americana e agora vira a chavinha, porque domingo tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não baixou? Olha, eu vou trazer uma novidade para você que você vai adorar. Lembra que eu falei que a OneFootball, com layout novo, estava agora também com a gratuidade do futebol alemão, das transmissões da Bundesliga? Pois bem, agora você poderá ver no aplicativo da OneFootball Neymar e Companhia Limitada. É isso mesmo. A OneFootball agora tem os direitos também de transmissão gratuitamente para você do campeonato francês.
É isso mesmo. Já a partir de agora, dessa semana, o campeonato francês pode estar na palma da sua mão. Vá aqui na descrição desse vídeo, baixe o aplicativo da OneFootball gratuitamente e você vai ter muita informação, um layout lindo e as transmissões 0800 de dois dos campeonatos mais importantes do futebol europeu, a Bundesliga e a Liga 1 da França. É isso aí. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos, e agora transmitindo o futebol francês para você. A delegação cruzmaltina já está voando de Caracas para o Rio de Janeiro. Dormiu na capital venezuelana hoje pela manhã, no hotel, na academia do hotel onde estava hospedada, fez trabalho físico. Você está vendo fotos aí do craque Rafael Ribeiro, o fotógrafo oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai passar uma a uma. A primeira foto do capitão Leandro Castan. Leandro Castan, que também foi homenageado pelo clube. Você está vendo aí a postagem do Vasco, hoje aniversário do capitão cruzmaltino. Na sequência você vê Colo Gil, jogador que pode ser até contestado, mas é querido demais pela importância tática dentro do grupo. Era um jogador que estava parado, está voltando aos poucos e com certeza vai ajudar demais o Vasco, o motorzinho do meio de campo. Você está vendo também foto de Neto Borges, jogador que, ao que parece, ganhou a confiança do técnico Ricardo Sapinto, que o elogiou demais ontem depois da partida. Neto Borges pode continuar como titular. Na sequência, Carlinhos, outro jogador que parece que também ganhou a confiança de Ricardo Sapinto para ser seu titular. Na sequência, Fernando Miguel, eleito ontem pela Conmebol, o Man of the Match, o homem do jogo, o melhor jogador em campo e realmente fez uma defesa que acabou salvando o Vasco da Gama. Thales Magno é o próximo, jogador recuperado, mas também não se sabe se vai ser titular. Talvez tenha que buscar novamente a titularidade. E Andrei, jogador que vem sendo até muito contestado e nos traz aqui uma discussão. Você está vendo aí o tweet de um assinante nosso, que nos manda sempre pelo Twitter alguns rebates àquilo que nós postamos. O Ian. Você vai ver o primeiro tweet, pode botar na sequência. 3 tweets em que ele reclama principalmente da condição física de alguns atletas e faz um alerta. Jogadores que não estão conseguindo acompanhar o ritmo e principalmente os jovens, postando muita coisa na internet, nas redes sociais, fazendo propaganda de comida, comendo hambúrguer, refrigerante, fritura, indo para festas, tudo em relação ao desempenho de cada um. Pois bem, eu hoje fui procurar o Vasco, o departamento que cuida disso de nutrição. Tem o Paulo Cavalcante, que é um nutricionista que está acometido da Covid, não consegui falar com ele, mas conversei com algumas pessoas próximas, que me disseram o seguinte: hoje a condição é muito boa do elenco do Vasco na questão nutricional. Eu vou pegar até minha colinha aqui, porque eu fiz questão de anotar ponto por ponto. Os jogadores têm cardápios próprios. Por conta de quê? Da pandemia. Na época em que todos estiveram em casa, sempre havia essa preocupação. O desgaste calórico nem era tão grande assim, diferente de um trabalho do dia a dia, num campo, numa academia. Por isso já se fez um controle nutricional. Um outro aspecto muito importante: todos eles têm direito a uma folga semanal. Podem comer, podem sair da dieta, mas nem tanto. São todos monitorados, inclusive em termos de rede social. E aí um aspecto: jogador que aparece, de repente, fazendo alguma coisa, um merchan que seja, é chamado no clube e se pergunta: você consumiu? E todos dizem: não, não foi consumido, apenas nós fizemos a nossa publicidade. E a prova é, e esse é o aspecto mais importante, a medição de peso é feita diariamente em todos os atletas. E há, torcedor vascaíno, atletas até abaixo do peso, jogadores que estão abaixo do peso e precisam ganhar até um pouco de massa muscular. Ricardo Graça, por exemplo, é um jogador que teve problema da Covid. Por isso que essa questão física, a tendência é melhorar. Os jogadores vão ter um trabalho ainda melhor. A comissão técnica é nova do técnico Ricardo Sapinto. O que se falou em relação ao Andrei, segundo essas pessoas, é uma injustiça. O Andrei, ele tem um biotipo pesado, ele tem muita massa muscular, principalmente nos membros inferiores, mas é um jogador que está no peso e no shape, muito profissional. Há alguns anos nem tanto, mas esse ano Andrei tem se cuidado demais. Então o que a gente precisa realmente é ter paciência, porque os meninos estão tentando, estão melhorando. Eu espero que para o Ian, que nos mandou esse tweet, muito obrigado pela sua participação, é muito importante, porque às vezes a gente pega ideias de vocês para poder fazer também os nossos vídeos. Acho que está mais do que nunca esclarecido, que o grupo do Vasco tem se cuidado, tem fechado a boca e trabalhado para tentar melhorar fisicamente e, consequência, também na parte técnica e tática.
Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos, com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. Você está vendo aí um vídeo do zagueiro Marcelo Alves, um dos que foi acometido pela Covid na semana passada, junto com o zagueiro Breno. Os dois foram treinar hoje, já liberados, e estão prontos para qualquer tipo de uso. O Breno menos, mas o Marcelo Alves pode ser uma opção. Ele que era um jogador que o técnico Ricardo Sapinto estava de olho. De repente pode entrar na briga novamente. Léo Matos, lateral direito, também pronto, trabalhando sem problema nenhum. Inclusive, Léo Matos vai ser inscrito pelo Vasco para a Copa Sul-Americana. É um jogador que o Vasco vai incluir. Pode incluir, como deve incluir também outro jogador ou outros jogadores que venha a contratar. Em relação a Germancano, como nós já anunciamos aqui desde o início da semana, o jogador está pronto, apenas sentindo uma insegurança porque nunca teve um problema tão sério muscular, mas já está ok. Treinou bem ontem, treinou bem hoje, a informação que nós tivemos, e só não vai para o jogo como titular se o técnico Ricardo Sapinto não quiser. Mas a princípio, Germancano, nosso artilheiro na temporada, com 16 gols, que está num jejum enorme, deve voltar à equipe e deve reforçar o Vasco da Gama. Em relação a Gustavo Torres, ainda há um trâmite da Federação Colombiana. A Federação Colombiana é enrolada. Talvez eu acho que uma coisa do passado, alguma briga aí, alguma coisa, mas ela tem a obrigação de mandar os documentos, mandar a liberação para a CBF. Mandando até amanhã, tudo ok, o jogador é registrado na CBF e vai ter condição de jogo no domingo. A mesma situação envolvendo o Toco Filipe, o angolano. Sim, amanhã, provavelmente bem cedo no BID, o nome do angolano vai ser registrado. A gente vai procurar saber se ele vai ser incorporado ao elenco, se vai estar treinando, ou se o Vasco fez apenas a inscrição para que, se daqui a um mês ele estiver treinando muito bem, possa utilizá-lo, porque ele foi inscrito dentro da janela. Em relação a Yeison Guzmán, eu hoje tive uma informação, e a gente já está por dentro, de que o presidente do Envigado já disse não à proposta de empréstimo do Vasco, mas deixou bem claro que está aberta a negociação. O Vasco tem amanhã e tem na segunda para tentar a contratação desse jogador. Eu procurei pessoas ligadas ao futebol do Vasco e ninguém respondeu. O diretor executivo Mário André Mazzucco não deu satisfação, não quis falar sobre o assunto. O presidente Campelo também não. Então fica-se essa dúvida. Será que o Vasco ainda tem interesse em Yeison Guzmán? De repente entrando esse dinheiro? Quem sabe? Dá para fazer uma proposta por esse jogador, que é muito cobiçado, tem 22 anos de idade, é uma joia do futebol colombiano e cairia realmente como uma luva na equipe do técnico Ricardo Sapinto. Vamos então esperar. Pode ser que o Yeison Guzmán ainda esteja no radar do Vasco. Não vou dizer que não, porque ninguém me deu a informação negativa. Vamos então a São Paulo agora, para ouvir o companheiro Thiago Ferri, da UOL Esportes, que cobre o Palmeiras no dia a dia, mas para falar de um assunto muito interessante. O técnico Abel Ferreira, treinador que veio do PAOK, ex-clube do Léo Matos, e que saiu do Braga, substituído pelo Ricardo Sapinto, são amigos, estará estreando agora. Já deve ter começado o jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Mas, na verdade, ele faz o seu jogo mesmo, à Vera, domingo contra o Vasco, o encontro de amigos. Thiago Ferri nos traz informações sobre o novo treinador do Palmeiras e aquilo que o espera domingo aqui em São Januário. Venha de lá, Thiago. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Ferri, setorista do Palmeiras no UOL Esporte. Trazer informações da equipe aí antes do jogo com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser a estreia do técnico Abel Ferreira na competição. Ele que faz seu primeiro jogo pelo Palmeiras nessa quinta contra o Red Bull Bragantino. Esse vídeo está sendo gravado antes da partida, mas é o início de um trabalho que conta com uma expectativa muito grande internamente. É um técnico de uma escola que prima muito pela preparação, né, pelo bom trabalho no dia a dia, um bom trabalho de treino, um bom trabalho tático, e o Palmeiras espera que com o Abel Ferreira consiga apresentar um bom futebol, que embora tenha conquistado o Campeonato Paulista sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, a coisa não andou como se imaginava e o Palmeiras decidiu fazer a troca. Há até uma relação, né, entre o Sapinto e o Abel. O Sapinto acabou substituindo o Abel
no comando do Braga, quando ele acabou se transferindo para o PAOK da Grécia, que era só equipe antes de fechar com o Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe muito mais tranquila, com um ambiente muito mais leve do que vinha tendo nas últimas semanas, depois de 4 vitórias consecutivas sob o comando do interino Andrei Lopes, classificação na Copa Libertadores e uma reação no Campeonato Brasileiro. Vai ser interessante para ver como é que vai ser esse duelo entre os dois portugueses agora da Série A deste Brasileirão. E já, no último bloco, vamos falar do Sub-20 do Vasco, que jogou hoje por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. E para concluir esse AVNews, antes dos abraços, eu quero dar 2 informações. A primeira em relação ao time Sub-20 do Vasco, que venceu hoje no CT Praia Forte do Bahia, o Esporte Clube Bahia por 2-1. 2 gols desse rapazinho aqui, ó, o Arthur, mete gol essa criança, hein? O Vasco volta a jogar domingo às 3 da tarde contra o Grêmio em Austin pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Mas antes, no dia anterior, o Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu pela Taça Rio, o último jogo da fase de grupos. O Vasco enfrentando o Nova Iguaçu às 9h30 da manhã. O time que jogou e venceu hoje, comandado pelo Diogo Siston, ex-meio-campo do Vasco da Gama, formou com o Cadu, JP Galvão, Menezes, Zé Vitor e Emerson, o Everton, Matias Galarça, depois Guilherme Carneiro, Galarça hoje jogando pelo Vasco, e MT, depois Laranjeira, Arthur, depois Yuri, João Pedro, depois Saulo e Figueiredo, depois Marcos Dias. E apenas para esclarecer, muita gente querendo saber, e o Bruno Gomes não foi ontem, não viajou? Opção mesmo do treinador e da comissão técnica. Bruno Gomes não teve nenhum problema de Covid, não teve nenhum problema médico, é uma opção da comissão técnica. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Proteja a sua casa, proteja o seu condomínio, procure o Cristiano. O Cristiano nos telefones que estão aqui embaixo, também através do site, tem muitas promoções para você proteger o seu patrimônio. Mande um e-mail, faça uma proposta e o Cristiano vai te atender muito bem. Eu quero mandar 2 abraços muito especiais. O primeiro, a querida, maravilhosa Milena Telhado, que hoje pela manhã o Emerson Rocha tão bem registrou, que acabou conseguindo ganhar o prêmio que ela tanto buscava, mandou uma mensagem muito carinhosa para mim. Não sou eu, são os vascaínos acima de tudo, Milena. Você é muito querida, ó. Um beijo, que Deus te abençoe, parabéns. E outras vitórias virão. E quando você precisar, o canal Atenção Vascaíno sempre estará aberto. E eu quero mostrar uma foto, para mostrar que não é caô, hein? Júlio César, o nosso Júlio César, que ganhou ontem a camisa azul da Gigante da Colina, linda camisa azul VG, tá aí, ó. Foi buscar a camisa e recebeu. Grande abraço ao Júlio César, um abraço, meu querido, e continue participando das nossas lives, sempre tem promoção. Tem perfumes, tem coisas da Pompadour, tem coisas da Gigante da Colina. Já o Artuzão vai trazer aquele rango de novo pra gente. Agora tem promoção de um índio urbano. Enfim, a gente está tentando fazer o máximo para poder dar a você, torcedor vascaíno, dias felizes, tão raros ultimamente. Mas a gente vai sair dessa, a gente tem certeza disso. O Vasco é gigantesco, o Vasco é nosso e nós merecemos, de alguma maneira, termos uma felicidade com esse clube que nós amamos tanto, que nos transborda em classificações mesmo pífias como a de ontem. Mas o Vasco é o Vasco. É a nossa vida, é o nosso amor. Um grande abraço a todos vocês. Uma boa noite, uma boa quinta-feira e uma ótima sexta-feira. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com ele, o jovem JP Escofano. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!